Professor, sabe o que eu queria fazer? O quê? Uma pergunta que me interessa muito particularmente. Se Assim. o Palmeiras tem Mundial? Tem. Agora diz que tem, né? Tem. Não, Agora peraí, que- calma. São 2 palmeirenses aqui. Mas eu não É? ligo pra futebol, então Não, tudo tanto bem. faz. Não, é que essa semana eu tava no site da FIFA, eu não achei o nome do Palmeiras. Não, tudo bem. É que tá no YouTube, né? Se tá no YouTube é verdade. Então vamos lá. E aí? Não, o que eu ia perguntar é assim. Quando eu fazia musculação, eu fiquei muito tempo na musculação, né? A gente é meio que catequizado a começar a dividir o treino em A, B, C, D, E, etc e tal. Tipo, isolar por grupamento muscular, tacar-lhe o pau, e que isso é o melhor para hipertrofia. Depois que eu migrei para o mundo do cross, e a mecânica do cross é totalmente diferente, é praticamente full body o tempo todo, eu comecei a entender que você tem os resultados positivos também, mesmo treinando full body. Então, a pergunta que eu quero dizer é assim. Treinar isolado por grupamento muscular ou treinar full body, contanto que o volume semanal de treino para aquele grupamento muscular seja o mesmo, os resultados são os mesmos ou não? São os mesmos. Se o volume for o mesmo, o resultado é o mesmo. Não, chega de café, porque senão... É. Senão eu vou chegar em casa, se minha esposa estiver lá... eu vou ficar lavando louça com ela. Então... mais água eu aceito, se puder, por favor. Pega aí. Se o volume semanal for o mesmo, não tem problema. Imagina o seguinte, eu sempre uso esse exemplo em aula que eu dou. Você tem o indivíduo A, obrigado, Conrado, você tem o indivíduo A, o indivíduo B e o indivíduo C. O indivíduo A só pode ir 2 vezes na semana. O indivíduo B pode ir 3. E o indivíduo C pode ir 6. Só que todos eles são iniciantes. Eu uso o exemplo de iniciante que é mais fácil de entender. Como é que eu trabalho para ter o mesmo resultado com eles em longo prazo? O indivíduo A vai 2 vezes. Eu faço um treino full body com 3 séries para cada um dos principais grupamentos musculares. O indivíduo B vai 3 vezes, né? O indivíduo A vai 2, o indivíduo B vai 3. Eu faço 2 séries para cada um dos principais grupamentos musculares. E o indivíduo C vai todo dia, 6 vezes. Eu faço 1 série para cada um dos principais grupamentos musculares. No final da semana eu tenho 6 séries para todo mundo. O indivíduo A, 3 séries, ele vai terça e quinta. O indivíduo B, 2 séries, ele vai segunda, quarta e sexta. O indivíduo C, ele vai de segunda a sábado, 1 série. No final eu tenho o mesmo volume. Então, muito provavelmente, se eu trabalhar na mesma zona de repetições, eu vou ter os mesmos resultados em termos de força e hipertrofia. Tá. Então, o que manda principalmente é o volume. É o volume. Agora, eu tenho uma dúvida, que é um questionamento assim que eu penso, sabe? Que na minha cabeça faz mais sentido você treinar o full body, porque o que acontece? Imagina que eu sou um cara que quero fazer 5 exercícios para peito durante a semana. Ok. Eu vou lá, faço o primeiro, faço o segundo, faço o terceiro, mas o quarto e o quinto eu já não tô mais com a mesma potência, não tenho mais o mesmo substrato energético dentro do meu músculo, eu não consigo mais fazer a mesma força do que se eu fizesse um exercício por dia. Uhum. Então, talvez a carga de se fazer um exercício por dia, a tonelagem total no final da semana, fique maior treinando full body. Eu não sei se tem alguma coisa pensada nisso. Então, o que você citou é verdade, você tem essa linha de raciocínio mesmo, porque aí você consegue trabalhar com mais qualidade no decorrer da semana. Isso. Mas, infelizmente, não tem estudo sobre isso. O que tem é com volume total. Tá. Então, ou você trabalha full body, pulverizando ou condensando, indivíduo A e B, por exemplo, e os resultados são basicamente os mesmos. Tá. Na verdade, quando se fala em full body, quando você pulveriza, tem um trabalho do grupo lá de Piracicaba que mostra que o trabalho de full body gerou um pouquinho mais de hipertrofia do que o trabalho condensado. Só que aí a gente tem um problema, né? Muito provavelmente porque eles trabalharam com treinados. Muito provavelmente Mudou os o treinados... estímulo. Exato. Eles estavam acostumados a fazer em AB, ABC. Entendi. Aí você mudou, o cara deu um upgrade. O que a gente pode concluir com isso? Mude as estratégias de treino de tempos em tempos. E isso inclui a divisão do treino. De repente, o indivíduo está acostumado a fazer, por exemplo, A, B. Vou dar um exemplo aqui, vai. A, B. A, B, então ele tem segunda e terça, quinta e sexta. Treino A, divisão clássica, tá? Peito, tríceps e deltoide. Treino B, dorsais, bíceps e membros inferiores, coxa. Treino A, treino B. Então ele vai fazer o treino A, peito, tríceps e deltoide na segunda e na quinta. O treino B, dorsais, bíceps e coxa na terça e na sexta. Ele é avançado? Ele já treina bem assim? Tem bons resultados? Por que você não faz A, B, B? Não sei. Entende? De repente você treina segunda-feira, peito, peito, tríceps, tríceps, deltoide, deltoide.
Na terça, peito, tríceps, deltoide. Não sei, de Aquele repente... tipo espelho, né? Tem um método que... O espelho, se eu não me engano, você faz agonista e antagonista, não é? Eu acho. Cara, uma vez eu vi um método que você fazia um treino e no dia seguinte fazia praticamente o mesmo treino. Não sei se eram os mesmos exercícios ou eram os mesmos grupamentos musculares. E a pessoa me falou espelho, eu não lembro. Depois a gente pode até dar uma pesquisada no Google para ver se esse método é o espelho ou não. Não sei se é agonista, antagonista. Esse método, ele já foi proposto no estudo do Charles, né, lá de Piracicaba, o Charles Lopes, na Revista Brasileira de Medicina do Esporte. Ele fez isso. Ele trabalhou peito e peito. E o que ele viu? Que em 48 horas e em 24 horas, na verdade 24 e 48 horas, o músculo já estava recuperado. Eu ia entrar nessa pergunta que fazem muito pra gente. Deixa eu só terminar o que eu iria perguntar. Claro. Então termina. Eu tava vendo do método, mas depois a gente vê. E aí, professor, é assim, tem uma coisa que eu sentia em mim como um atleta natural, assim, da época, né? Mas porque agora você não é mais natural? Mais ou menos. Não é mais atleta. Não sou mais atleta, Não, exato. tá. É isso. Mas, entendi. Não, tudo bem. Não, ser natural ou não tá no coração. É isso. Puta, bonito. É isso. Bonito. Não, mas o que eu ia perguntar é que às vezes eu acho que eu pecava não pela falta de treino, e sim pelo excesso de treino. Então eu ia lá, fazia 5, 6 exercícios de peito, fazia o mais forte possível, um estímulo super forte, e talvez eu não tivesse a condição adequada de me recuperar, entendeu? Então eu acho que às vezes, é uma coisa que eu percebo também, isso é assim, claro que é um grupo de pessoas que treinam demais, treinam muito, um estímulo muito grande, e ela não tem talvez a condição hormonal adequada para se recuperar, ela não tem a condição de descanso para se recuperar, ela não tem a condição nutricional também para se recuperar, sabe? Uhum. Isso pode acontecer também nesse método que é o isolado, e talvez no full body tenha uma melhora disso. Pode. Dependendo do estímulo do full body Sim, também. claro, sempre. O que a gente precisa pensar é que hoje você tem algumas escalas subjetivas que controlam isso, né? A recuperação. Você tem uma escala como, por exemplo, a TQR. Pode até procurar T de tatu, Q de queijo e R de riacho. E a escala TQR é de recuperação. E ela vê quão recuperado você está de uma sessão de treino para outra. É uma escala que vai de 0 a 10, você preenche lá, é muito fácil de trabalhar com ela. Então, não, acho que a 0 a 10, a TQR ela vai até um pouco mais. Enfim, depois procura. E vale a pena, você pode usar as ferramentas para trabalhar. Uma coisa muito bacana que o pessoal faz, adapta o conceito de taper, que é do esporte, o conceito de semana de recuperação. Então, de repente, você pode, se aquele cliente, ele treina 6 vezes numa semana, porque veja, você trabalhar com semana de taper para cliente que treina 2, 3 vezes na semana... Faz tanto sentido. É discutível, porque ele já tem, ele já tem a recuperação. Tá, eu treino terça e quinta. Cara, não precisa trabalhar com uma semana de recuperação necessariamente. Eu treino segunda, quarta e sexta. Tá, legal, você vai descansar sábado e domingo. Cara, muito tempo, tá bom. Não precisa, talvez. Enfim, agora no seu caso, eu treino todo dia, eu treino muito, eu me dedico. E vamos deixar claro também, tá? Isso representa o quê? Hoje, no Brasil, 2 a 3% da população? Talvez até menos. Assim, que treina. Tô falando da que treina. Tá. Da que treina. Entendeu? Assim, personal. A gente tá entre profissionais aqui. Quantos alunos vocês já pegaram na vida que tem esse perfil? Eu conto nos dedos, né? Porque eu trabalhava, eu peguei 2 ou 3 alunos nesse perfil. Então, veja, a maioria é aquele que vai treinar 2, 3 vezes na semana. É a maioria dos nossos clientes. Mas veja, no seu caso, eu treino todos os dias. Eu posso fazer uma semaninha de taper? Pode. E o que se recomenda fazer no taper? Diminui-se o volume de treino e um pouquinho só da intensidade. Porque senão você perde a adaptação neural. Então, por exemplo, eu estou acostumado a fazer 15 séries para peito. E eu venho fazendo isso nas últimas 3, 4 semanas. Legal. Então eu vou fazer uma semana onde eu vou trabalhar com 6 ou 7 séries para peito. Eu diminuo meu volume em até 50%. A cada quantas semanas isso? Hoje você tem alguns livros que falam disso. Tem um livro lá do Jonato, né, e do Denis Foschini, que eu acho muito bacana, que é Periodização em Academias, da Manolha Editora. Eles recomendam a cada 8 a 10 semanas para o treinamento de força. Mas pode ser feito antes. Você pode fazer, por exemplo... Se você tá caindo o seu desempenho, de sim, repente. Se você sentir nessa escala TQR, por exemplo, você pode fazer. Sim, essa escala é uma forma, né? Mas de repente você se sente, puta, não tô rendendo. A gente sabe, a gente conhece o nosso corpo. Essa semana taper é tipo aquela semana deloaded que os caras usam, é a mesma coisa, né? É o treino que eles falam, tem um treino de recuperação. Treino de recuperação não existe. Ele é uma contradição. O que existe é uma semana de recuperação, um período que vai de 7 a 14 dias.
Então você pode trabalhar com uma semaninha assim. Você diminui o volume. E a intensidade? Tô acostumado a trabalhar 80%, 90% do meu máximo. Continua, mas joga nos 80% em vez de 90%. Diminui um pouquinho a intensidade, investe na redução do volume. E aí você tem a super compensação.